Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos estudar uma forma de representação de uma árvore binária cheia. Bom, aqui nós temos um grafo, ok? Grafo é uma estrutura que nós ainda não estudamos, mas vai ficar fácil de você entender esta matriz de adjacências aqui que eu quero mostrar para você, né? O nosso grafo ele é formado por vértices V1, V2, V3 e V4, e pelas arestas que vão da aresta E1 até a aresta E7, ok? Você pode ver que o vértice V1 possui duas ligações com o vértice V2, ok? O V1 possui uma ligação com o vértice V4, o V4 possui uma ligação com ele mesmo, ok? Então, as arestas ligam os vértices. Essa matriz aqui, conhecida como matriz de adjacências, ela nos mostra justamente a quantidade, se existe ligação e a quantidade de ligações que existem entre um vértice e outro. Então, de V1 para V1, ou seja, V1 não possui uma aresta que chega nele mesmo, ok? Então, são zero. De V1 para V2, nós temos aqui duas arestas, ok? De V1 para V3, V1 para V3, uma aresta, V1 para V4, também uma aresta, ok? De V2 para V1, V2 para V1, duas arestas. V2 para V2, 0. V2 para V3, 1. V2 para V4, nenhuma, ok? Então, continuando o raciocínio, você consegue completar essa matriz de adjacências, ok? Bom, uma árvore é um tipo de grafo, um tipo especial de grafo, não é? Neste caso, você também pode representar uma árvore com uma matriz de adjacências, tá? O que eu vou pedir? Vou pedir para você parar o vídeo e fazer essa representação aí. Represente esta árvore em uma matriz de adjacências para mim. Bom, a sua resposta deve ter ficado desta forma aqui. Olha só, eu destaquei a diagonal principal na nossa matriz para mostrar uma característica interessante para vocês, não é? Você pode notar que os elementos acima da diagonal principal, ó, né? Nós temos aqui a ligação do A com B, e abaixo da diagonal nós temos do B com A. Aqui nós temos o A com C, aqui o C com A. Ou seja, se eu estou representando uma ligação do A com B, como aqui não importa para a gente, a princípio não importa para a gente se a ligação é direcional ou não, né? Então, se o A está ligado com B, o B também está ligado com A. Logo, a única informação que eu preciso é deste triângulo superior aqui. Eu não preciso da parte de baixo, não é? Eu poderia perfeitamente, para representar, para reconstruir esta árvore, utilizar somente a informação que eu tenho acima da diagonal principal da minha matriz. Eu não preciso dessa informação de baixo, ok? Vou pedir para você representar mais uma árvore binária em uma matriz de adjacências para a gente. Esta árvore aqui embaixo. Pare o vídeo agora e faça isso, por favor. Bom, temos a resposta aqui. Mais uma vez, o que nos interessa é somente essas informações que estão aqui acima da diagonal principal, ok? Note que os nossos elementos eles estão em sequência. Ó. Nós temos aqui o BC, seguidos do DE, seguidos do FG, seguidos do HI. Então, tivemos esses dois filhos, BC, depois DE, FG,
por último, HI. Então, descendo os níveis das árvores, nós temos os nossos elementos aqui, né? Os filhos de cada elemento, na ordem da esquerda para a direita. Ok? Se inserirmos, então, o primeiro elemento A, que é a raiz da nossa árvore, nós temos este resultado aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Isto é um vetor, não é? Bom, poderia então representar essa árvore em um vetor, e aqui nós temos 9 elementos, então nossos índices estão variando entre 0 e 8. Mas temos um problema, ok? D e E não possuem filhos. Como você pode ver, a nossa matriz deveria ser um pouco maior para comportar esses elementos aqui, porque como D e E não possuem filhos, eu preciso reservar um espaço aqui no vetor para D e para E, ok? Então, o que nós vamos trabalhar agora, né, nesta aula, vai ser representar matrizes cheias ou, quando elas não estiverem cheias, pelo menos que todos os elementos, né, à esquerda do último elemento que possui filhos, né, também possuam, porque se D e E possuíssem filhos, eu não teria problema para colocar o H e o I aqui e conseguir representar essa matriz, ok? Então, nosso objetivo, vamos falar que é representar árvores cheias, mas na verdade tem essa característica da gente conseguir representar árvores como essa daqui, desde que D e o E possuíssem filhos, ok? Bom, então, se a nossa árvore fosse binária e cheia, logicamente, estamos tratando aqui de árvores binárias, tá? Escolhendo, então, um elemento x do nosso vetor, né? O x representaria o índice desse elemento no vetor, por exemplo. Nós poderíamos calcular os índices dos filhos de x, certo? Então, vamos considerar n como sendo o nível do nó de x, ok? F é de x, a função que calcula o filho à esquerda de x, e fd de x, a função que calcula o índice do filho à direita de x. Então, nós queremos calcular o índice do filho à esquerda, por exemplo, de b, e o índice do filho à direita de b, o índice do filho à esquerda de c e o índice do filho à direita de c, né? Mas se meu x for o a, eu quero calcular o índice do filho à esquerda de a e o índice do filho à direita de a, ok? Só que é mais fácil fazer isso se, ao invés de trabalhar com A, B, C, D, né, nós representarmos essa árvore com números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Representando a árvore dessa forma, você consegue visualizar aqui, você consegue identificar qual seria a função para cálculo do filho à esquerda de um elemento e do filho à direita de um elemento? Bom, o filho à esquerda de um elemento, né, por exemplo, o filho à esquerda do 2, é 2 vezes 2. Né? Então, se x aqui é o elemento 2, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Okay? Você pode ver que é válido também para todos os outros elementos. Okay? Como em C, C Sharp, em Java, não é? Nós temos a contagem dos índices dos vetores começando com 0, né? Quero calcular, então, o filho à esquerda e o filho à direita de cada elemento. Né? Então, qual seria o valor para a função fe de x, filho à esquerda de x? E para a função filho à direita de x, qual seria o valor? Bom, 2 vezes o índice de x mais 1 é o filho à esquerda de x. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4.
Vamos ver se vai ser válido aqui para o 7 e 8. 2 vezes 3, 6, mais um 7. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Ok? Então, se eu tiver aqui no elemento D, que é o quarto elemento do meu vetor, os filhos dele são o H e o I. Ok? Nós estamos, então, conseguindo calcular o índice dos filhos de um elemento passando o índice deste elemento. Ok? Então, temos duas funções aqui que retornam o índice do filho à esquerda e a outra retorna o índice do filho à direita. Tá? Então, ela recebe o índice do elemento e retorna 2 vezes índice mais 1, como sendo o índice do filho à esquerda, e 2 vezes índice mais 2, como sendo o índice do filho à direita. Ok? Nós vamos usar essas funções neste material, sempre que você encontrar, então, filho à esquerda, filho à direita, não é? As funções filho à esquerda e filho à direita, tratam-se dessas funções aqui. Então, vamos ver se está tudo ok? Para o índice igual a 2, ok? Que é o índice do C, o filho à esquerda do C vai ser 5, que é o F, e 6, que é o G. Ok? Para o D, calculamos então 7 e 8, que correspondem ao H e ao I. Tá certinho. Bom, para podermos fazer uma busca binária nessa nossa árvore, nós vamos considerar N, né, um nó qualquer, ok? E vamos alterar então a nossa árvore de forma que os elementos, né, essa primeira linha aqui, o filho à esquerda de N, por exemplo, se o N for F, o filho à esquerda de F, que é D, precisa ter um valor menor do que o valor de F. E o filho à direita, um valor maior ou igual a F. Ok? Então, eu sei que os filhos de um nó, ok? Como o caso de D e H, precisam respeitar a seguinte regra. O filho à esquerda é menor do que o valor de N, né? O valor dele é menor do que o de N, e o filho à direita maior ou igual. Tá? Depois, o filho à direita do filho à esquerda, ou seja, filho à esquerda de N, é esse aqui. O filho à direita deste filho à esquerda, que é o E, precisa ser menor do que F. E também o filho à direita, o filho à esquerda do filho à direita precisa ser maior ou igual a F. O que eu estou dizendo? Todos os elementos à esquerda de F precisam ser maiores do que ele, todos os elementos à direita de F precisam ser maiores ou iguais a ele. Com isto, né, e considerando que N pode ser um nó qualquer, então essas propriedades são válidas para todos os nós, né, nós vamos conseguir fazer um algoritmo de busca binária, né, nesta árvore bastante eficiente. Bom, então, como podemos fazer um algoritmo para encontrar um valor em nossa árvore agora? Ok? Este algoritmo ele retornaria o índice do elemento encontrado. Então, eu vou perguntar, nesta árvore, existe o valor G e o algoritmo precisa percorrer essa árvore e me retornar o índice do G, porque o G existe. Se eu pesquisar se existe o valor X, como o valor X não existe, ela teria que me retornar -1 ou me avisar que não existe. Ok? Bom, temos aqui o algoritmo. Né? Primeiro passo do algoritmo. Nosso N vai receber o índice do nó raiz. Né? Então, vamos começar aqui o algoritmo pela raiz F. Depois, vamos checar se o vetor nesse índice N, né, seria o vetor índice 0 aqui, a primeira vez, se ele é igual ao procurado.
Se ele for, nós vamos retornar o valor de n. Se não for igual ao procurado, aí nós vamos checar se o valor procurado é menor do que o valor do nosso nó ou maior do que o valor do nosso nó. Se for menor, eu vou atualizar o meu n para o filho à esquerda. Se for maior, eu vou atualizar o meu n para o filho à direita. Ok? E aí, enquanto não chegarmos ao final do vetor, nós vamos voltar a esse passo 2 e continuar o algoritmo. Vamos ver esse algoritmo rodando como fica? Então, nós queremos procurar o nó G e o n, então, recebe o índice do nó raiz. Ok? Bom, se v índice n é igual ao procurado, o que não é, então nós vamos para o senão. Se procurado, que é G, é menor do que f, não é. Então, nós vamos para o senão dele e vamos atualizar o valor de n. Para o quê? O filho à direita de n. Ok? Então, n era 0, agora n vale 2, que é o índice do H. Continuando aqui, se n é menor do que 9 e nós vamos voltar ao passo 2. Bom, passo 2 nós estamos comparando se v índice n, que é igual a H, é igual a G, o valor procurado. Não é. Então, nós vamos para o senão. E aí nós vamos checar. Se procurado, se G é menor do que H, e então nós vamos atualizar o valor de n. n vai receber o filho à esquerda de H, que é G. Ok? Feito isso, como nosso n continua sendo menor do que 9, vamos voltar ao passo 2. E aí, vamos checar se v índice n é igual ao procurado. Desta vez é igual, então nós vamos retornar n, que é o índice do nosso elemento. Ok? Bom, então esse algoritmo aqui, né, ele faz exatamente o que aquele algoritmo anterior estava fazendo, né, com a diferença que ele está retornando menos 1 se não encontrar o elemento. Então, nós vamos retornar o índice do elemento, o nome da nossa função aqui é procurar, ela recebe um vetor de caracteres, ok? Que vetor de caracteres é este? É justamente a nossa árvore, ok? Nossa árvore binária. E um caractere procurado. Começamos aqui com o int n recebe 0, enquanto n for menor do que v.len, enquanto o nosso índice n for menor do que v.len, nós vamos checar se ele é igual ao procurado. Se for, nós retornamos esse índice. Se não for, nós vamos checar. Se ele for menor, se o procurado for menor do que v índice n, então nós vamos para o filho à esquerda de n. Se não, nós vamos para o filho à direita de n. Atualizamos aqui a variável n e vamos continuar neste laço até encontrar o filho até encontrar o valor, né? Terminou esse laço, por quê? Porque o n ultrapassou o v.len. Se isso acontecer, é porque nós não encontramos. Se nós não encontramos, vamos retornar menos 1. Ok? Como ficaria, então, uma versão recursiva desse algoritmo? Pare o vídeo e tente fazer uma versão recursiva dele. Bom, essa daqui seria a nossa versão recursiva, não é? Retorna um inteiro, nossa função procurar. Temos aqui um vetor de caracteres e um caractere procurado, ok? Aqui nós estamos retornando procurar, passando v procurado e 0, ou seja, a nossa função recursiva aqui, nós estamos fazendo a primeira chamada dela, passando 0 para o valor do índice n, ok? Ou seja, estamos começando a nossa busca na raiz da árvore, ok? Então, se n for maior ou igual a v.len, significa o quê? Que eu já percorri meu vetor, não encontrei o elemento, ok? Então, vou retornar menos 1. Se não, se v índice n é igual a procurado, significa o quê? Que eu encontrei o elemento. Se não, ou seja, se não cheguei ao final da minha busca sem encontrar o elemento, e se esse elemento atual, o de índice n, também não é o procurado,
eu vou atualizar o valor de n, não é? Vou ter que atualizar o valor de n, eu vou fazer isso como? Chamando recursivamente a função procurar, ou seja, se o procurado for menor do que v índice n, eu vou chamar procurar agora passando o filho à esquerda de n. Se não, eu vou chamar procurar passando agora o filho à direita de n. Esta é uma busca binária, nós já fizemos isso num algoritmo de uma aula anterior com um vetor, sem considerar, né, aquele vetor como sendo uma árvore, não tínhamos essa representação, mas agora nós estamos fazendo este algoritmo de busca binária especificamente para uma árvore. Tá? Você pode utilizar esse algoritmo, né, se você estiver representando a árvore também de uma outra forma. Tá? O que mudaria aqui, né, logicamente, seria o seu cálculo do filho esquerdo e do filho direita, que seria um pouco diferente. Ok? Bom, vamos ver a execução deste algoritmo recursivo, procurando então também na nossa árvore o nó G. Bom, então queremos procurar o nó com valor G, ok? Vamos começar aqui da raiz. Para isso foi feita uma primeira chamada à função procurar, não é? Passando aqui para o n o valor 0. Então, nós temos aqui a representação da primeira chamada para procurar, passando n igual a 0. 0 é maior ou igual a v.len? Não é, porque v.len é 9. Vamos testar se v índice 0 é igual a procurado. Como não é, porque f não é igual a g, né? Vamos checar se procurado é menor do que v índice n. Bom, procurado não é menor do que v índice n, então nós vamos fazer a chamada aqui para procurar, passando v, passando o procurado e o filho à direita de 0. Filho à direita de n, filho à direita de 0. Filho à direita de 0 é o nosso h, ok? Então, vai ser feita essa chamada. Foi feita aqui a chamada para procurar novamente. Então, essa procurar possui o n0, fez essa chamada aqui para procurar novamente, agora com n valendo 2, ok? Então, vamos continuar a execução do nosso algoritmo. Não chegamos ao final da busca e v índice n também não é igual a procurado. Então, nós vamos testar se procurado é menor do que v índice n, e é. Então, nós vamos chamar procurar, passando o procurado e o filho à esquerda de n. Ok? Fizemos a chamada. Agora, para procurar com n valendo 5, que é justamente o nosso g. N não é maior do que v.len. E, nesse caso, v índice n é igual a procurado. Então, nós vamos ter aqui o retorno, né, de n. Vai retornar 5. Ok? Então, vamos retornar n aqui, que é 5, para a função de baixo. Ao retornarmos o valor 5 para a função de baixo, nós vamos desempilhar aqui a nossa última chamada para n5, não é? E aí, vamos voltar para essa linha aqui, onde ela está justamente retornando o valor da chamada da função que acabamos de obter o valor 5, né? Então, isso daqui também vai retornar 5. Vamos desempilhar a chamada para procurar com n valendo 2. E agora, para n valendo 0, nós vamos fazer o quê? Vamos retornar 5. Ok? Então, estávamos procurando o elemento com valor igual a g, achamos ele e retornamos o índice dele, que é igual a 5. Ok? Bom, como nós podemos representar a nossa árvore através de uma estrutura dinâmica? Como será que nós podemos fazer isso? Bom, nós teríamos um nó da árvore, né? Um nó teria um filho à esquerda e um filho à direita, ok? Então, nós temos aqui a representação de um nó como sendo um valor,
uma referência para o filo à esquerda, uma referência para o filo à direita, ok? Aqui, por exemplo, nós teremos folhas, né? Porque possui valor, null e null. Valor, null e null, né? Ou poderíamos, se o nó não fosse folha, ter aqui, então, a referência para o filo à esquerda, referência para o filo à direita, ok? Então, nós teremos uma classe nó que possui um valor, nesse caso nosso, né, do nosso exemplo seria um caractere, né, e um nó à esquerda e nó à direita, ok? Então, um nó possui um valor e uma referência ao nó da esquerda, uma referência ao nó da direita. Aqui seria a nossa classe nó, já com os gets e sets, ok? Definidos. E aqui nós temos a nossa classe árvore, que tem um private nó raiz, né? Inicia com null. Nossa árvore inicialmente não possui uma raiz, né? E aqui nós teríamos métodos para inserção de nós, remoção de nós, localizar um nó e quaisquer outros métodos necessários, ok? Essa então seria a nossa classe árvore, né? E essa daqui seria a nossa classe nó. Considere que a sua árvore agora, né, está utilizando esta estrutura aqui, tá? Sua árvore é essa classe e você manteve os nós da sua árvore também com aquelas características que permitem uma busca binária, ok? Que é muito legal, você vai sempre eliminar metade do problema a cada checagem sua, não é? Então, considere que você manteve os seus nós com aquelas propriedades que nós mostramos anteriormente, ok? Bom, como ficaria então a implementação do método contém, que recebe um caractere por parâmetro e retorna verdadeiro caso o caractere exista na árvore ou retorna falso caso contrário? Como que ficaria a implementação desse método? Pare o vídeo um pouquinho, tente fazer esse algoritmo. Bom, nosso algoritmo retorna um valor booleano, o nome da função aqui é contém, e recebe um caractere, que é o caractere procurado. No atual recebe raiz, enquanto raiz diferente de null. Por quê? Porque quando nós chegarmos, né, a explorar uma folha, não é? Nós vamos chegar ao valor null, não é? Nós vamos chegar ao valor null. Pode ser também que nós chegamos a explorar algum nó que que ainda não seja folha, por exemplo, possui o filo à esquerda, mas não possui o filo à direita, não é? Isso também pode acontecer. Então, quando nós chegarmos a null, significa que já percorremos a árvore toda e não encontramos o elemento, ok? Então, enquanto atual diferente de null, atual ponto valor. Se atual ponto valor é igual procurado, retorna verdadeiro. Se não, se o procurado for menor do que atual ponto valor, atual recebe atual ponto esquerda. Estou indo o quê? Atual passou a referenciar o elemento à esquerda do antigo valor de atual, não é? Se não, atual recebe atual ponto direita. Se eu chegar até null, então eu simplesmente retorno false, porque eu não encontrei. Este seria, então, um exemplo do método contém para essa estrutura dinâmica, ok? Como ficaria uma versão recursiva desse algoritmo? Pare um pouco, pense como que você poderia fazer a versão recursiva dele. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos aqui um public bool contém, que recebe o nosso caractere procurado, e ele vai chamar aqui a nossa função recursiva, passando raiz como o primeiro nó atual aqui, ok? E aí, nós vamos testar. Se atual é null, retorna false. Se não, se atual ponto valor é igual ao procurado, nós vamos retornar true, que encontramos. Se não, se o procurado for menor do que atual ponto valor, vamos retornar aqui contém passando atual ponto esquerda. Se não for menor, se ele for maior ou igual, vamos passar para contém atual ponto direita. Então esta é a versão recursiva do nosso algoritmo, ok?
Bom, esta é a última aula deste período, tá? Nós vamos finalizar o conteúdo dessa disciplina com o assunto árvores, terminando nesta aula, tá? Durante as nossas aulas presenciais, nós vamos ter mais exercícios, vamos fazer outros algoritmos e testar outras situações ainda a respeito do assunto. Até a próxima.